Olá, muito boa noite. Estamos iniciando agora o nosso Atualidades Pampa de hoje. Chove muito lá fora, chove muito no estado do Rio Grande do Sul e dizem que a previsão é de manutenção deste tempo estável desta chuva. Mas as notícias não param. E entre as notícias nós temos algumas boas, algumas não tão boas e outras trágicas. Então nós vamos começar falando sobre, acho que a mais trágica de todas elas, que é a morte daquela família toda no Chile e vitimada por um escapamento de gás. Foi triste. Foi muito triste. Mas também, Magda, triste foi a questão, na semana da adoção, um desfile de adolescentes aptos a serem adotados causa revolta nas redes sociais. É verdade. O que foi isso, cara? Isso foi em Cuiabá. A gente está na semana da adoção, dia 25 de maio se comemora, né, esse ato tão importante de amor na vida. E a Ampara, que é a Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, juntamente em parceria com a OAB e com a Infância e Juventude e com a permissão de um juiz, organizaram, claro, com um propósito positivo e tudo mais, um desfile de jovens de cerca de 16 anos, 15, 16 anos, que estão aptos à adoção e que já foram tantas vezes, né, tiveram visitas e tudo mais das pessoas que procuravam, né, e nunca foram adotados. Então a ideia era de promover esse desfile, mas fizeram um tal do desfile, assim, as lojas entraram junto, em parceria, né, forneceram sapatos, roupas e tal, maquiagem. Mas, e 200 convidados na plateia, pessoas que estavam na lista, né, para adotar, sabiam o que estavam fazendo ali, mas fizeram isso dentro de um shopping. Então, a Defensoria Pública causou muita revolta nas redes sociais, dizendo assim, como assim? Adolescentes sendo mostrados como se fosse num lugar de consumo, como se fossem mercadorias, né? E aqueles adolescentes que ninguém vai ter interesse, vão sofrer muito. Então, realmente, essa atitude foi duramente criticada nas redes sociais e as pessoas que estão envolvidas disseram, bom, foi uma tentativa para que eles encontrassem um lar, mas não pegou bem diante das pessoas. Pois é, depende... A repercussão não foi boa. 10 para a intenção, 0 para a execução. A execução foi braba, né? Por favor. Época da senzala, vão desfilar para ver dente, para ver cor, para isso, para aquilo. Desfile de cãozinho, para ver qual é o mais bonitinho, para levar para casa. Ah, não, para aí, criança. É que e não é só isso, né? Eu acho que a intenção foi boa, mas... Maravilhosa. Mas não era essa a forma. E depois, assim, ó, até eu questiono a intenção. Porque eu acho assim, a gente já vive uma sociedade em que a aparência, o ter já está tão valorizado, essas crianças já têm uma situação dilacerante, que é o desrespeito, é o abandono de quem o gerou. Isso é uma marca que fica para a criança. E aquela sensação pior ainda, né? Porque daí, eu me arrumo, eu desfilo e ainda assim eu não valho. Isso é muito agressivo, na verdade, isso reflete muito uma sociedade que está tentando, assim, construir... Eu não vejo assim, Roberta. Eu não vejo assim, não. Acho que até deu sentido duplo, até pode ser, mas depende, assim... Agora, dizer que a sociedade está cruel... Não, as pessoas que foram lá, sei lá, talvez sejam pessoas que não vão a um lugar onde as crianças estariam, entendeu? Não vai procurar. Não sei, a maneira como vocês colocaram, eu não deixo de dar razão para vocês. Aquela imagem que a Carla ficou em mim também. Aquela coisa do desfile, de mercadoria, ficou... É engraçado. Não, e depois assim, se coloquem no lugar... Vamos imaginar que todos nós pudéssemos fazer uma adoção. Como é que vocês adotariam uma criança ou um adolescente para trazer para sua casa? O que ia impactar? A roupa? A beleza? Claro, ou ia ser um contato de olhar? Então, na verdade, eles deveriam fazer algum tipo de situação em que envolvesse essas crianças com essas pessoas que querem adotar. No sentido de que elas pudessem interagir.
Que olho foi no a olho. ideia. Mas num shopping... É que, na pode ser realidade, que não, né? os próprios organizadores falaram bastante sobre o tema, tentando de alguma forma explicar, depois que muitas pessoas associaram a questão da mercadoria e as crianças que estão procurando uma família. E o intento até dos organizadores falam que jovens, a gente trata de adolescentes, não são crianças, são jovens acima de 12 anos que já têm uma porcentagem muito pequena no sistema de adoção. Geralmente, as famílias que procuram essas não instituições querem crianças sempre dessa querem idade. bebês, para não ter justamente aquela ideia que a Roberta fala, de associar que foi adotada, que não pertence àquela família. Existe todo um trabalho psicológico para quem opta por adotar as crianças, né, adolescentes, de inserir numa família, porque a criança vai ter um entendimento que não é filho legítimo. Mas a gente fala que adotar para mim, é um ato de extrema generosidade, porque é amar alguém que tu não gerou. E eu, né, que tenho o intento de um dia, quem sabe, poder adotar uma criança, é o ponto de que eu achei um pouco chato, porque é o ponto, tu coloca lá, consumo, as lojas acabaram envolvidas, colocaram seus produtos também para desfilar, mas eu entendo também o lado da organizadora que falou assim, é muito difícil as crianças se sentirem amadas e queridas. Foi uma iniciativa de colocar elas para ter um atendimento, de escolher uma roupa, de ir no shopping fazer maquiagem. Então tudo isso, carinho que a criança sentiu Não se naquele dispensa a momento. intenção deles, mas é como vocês disseram, eu concordo. Mesmo que eu não tenha visto assim, eu concordo que deu margem a essa Expressão, ideia. né? Talvez uma ação de apenas desfile. Vamos promover um desfile sem esse foco de ser adotado, de mostrar para a adoção. Talvez fosse legal, porque, né? Ou talvez se não envolvendo a fosse adoção. dentro Eu acho que o principal já Dentro da foi semana da atingido. adoção. Eu acho que o principal já foi atingido. Sim, é o Crianças comentário. que estavam completamente abandonadas, Anônimas. lá, anônimas, que passam um ano e entram, hoje tem 9, amanhã tem 10, depois tem 11, depois 12. E às vezes, assim, as críticas também a gente vê nas redes sociais, e é muita gente que jamais pensou em adotar Exatamente, alguém, pra jamais criticar. foi visitar um lar, jamais vai fez uma criticar. doação, vai pegar ali e dar uma tuitada que todo mundo sabe, né? Eu acho que existe melhores formas, Carlos, lógico, mas eu imagino assim, como tu sai da inércia, né? Por exemplo, a Roberta disse assim, as condições ideais de uma criança, como é que se faz para adotar? Essas pessoas que efetivamente querem adotar, essas não precisam de shopping, não precisam de nada. Elas vão lá, brigam, lutam, fazem um movimento de trabalho. Mas a verdade é que o número de crianças para serem adotadas é extraordinário no país. Alguma coisa precisa ser feita. Sabe... Só o Atualidades Pampa, com a audiência que tem, estar discutindo isso, quantos potenciais pais estão nos assistindo e estão em casa também discutindo o debate e abrindo uma possibilidade de quem sabe... Porque essas crianças, então, a faixa etária, ninguém quer adotar. Mas tu sabe que a lista de pessoas que querem adotar é maior do que a lista de pessoas a serem adotadas. Uau! Porque demora muito, Ruxa. Eu fiquei sabendo de um caso com pessoas que são pessoas especiais, que eu gosto muito. Um casal que, né, por suas razões não pôde ter filho e que procurou adotar uma criança. Um casal que tem boas condições econômicas, um casal, gente fina mesmo, sabe? Aquela pessoa do bem, gosta de receber e tal, que enfim... teria todas as condições de adotar, queria formar uma família e tal, e aí o que aconteceu? Foi atrás da adoção e aí uma das condições era frequentar uma reunião às 3 da tarde na quarta-feira. Os dois trabalham muito, eles disseram, impossível, quarta-feira, 3 da tarde, pra mim não dá. Receberam uma cartinha que não eram aptos à adoção. Imagina só, gente, é um pré-requisito muito assim, porque a pessoa trabalha às 3 da tarde, como é que não faz, não sábado, consegue, né, manejar melhor tem que ter o turnos, negócio. estabelece turnos. Carla, tem um horário de manhã, tem um horário à tarde e um horário de noite, ok. Imagina receber essa carta, sabendo que tu tem todas as condições e tu só não conseguiu entrar na lista e uma criança deixou de ter um lar muito legal e muito bacana, porque os pais trabalhavam, né, os pais, os pretendentes trabalhavam e não podiam estar às 3 da tarde numa quarta-feira numa reunião. Carla, tu te lembra que nós trouxemos aqui a discussão, até não sei se foi tu, do aplicativo, quando criaram o aplicativo da adoção, que aqui nós tivemos retorno que otimizou sim. E também houve a crítica que tu também estava oferecendo, que tu estava ali vendo as crianças, essa eu quero, essa eu não quero. Na verdade, como eu disse, entre o ideal e o possível é que vai a distância. Eu concordo com o Roberto, o ideal seria que todos
todos que quisessem, tivesse consciência, fosse lá. Mas a verdade é que o tempo passa e nós precisamos fazer ou provocar, agora, Ruxo, no mínimo, debate. Concordo contigo. Aliás, concordo com ele, porque assim, deu para saber tudo. Agora, acho também que a maior parte das pessoas, sejam aqui, sejam lá, seja onde for, que se manifestaram assim de forma tão contrária, são as pessoas que não adotam. Porque tem essa visão. Já reuniram 200 pessoas no shopping que tinham interesse em adotar as crianças. E a gente fala que talvez ali seja um momento onde as crianças estivessem mais disponível para um diálogo sem aquela pressão, porque... Ser escolhida como tu escolhe um par de sapato. Mas ao mesmo tempo, assim, quando tu vai dentro de uma situação, tu coloca ali, uma possível família vai te encontrar. Então o estresse, talvez, que tu cause na criança, ela pode se tornar meio introspectiva, não falar. Claro. Eu confesso, assim, que tem o lado bom e o lado negativo. Claro, tanto que até uma iniciativa muito legal que aconteceu aqui no Brasil, e muitas crianças, adolescentes, foram adotados, que em vez das crianças que torcem para os clubes entrarem em campo, crianças e adolescentes que torciam para os clubes entraram antes do jogo com os jogadores, porque tem toda aquela máxima, meu ídolo, vou entrar com ele, mas ao mesmo tempo aquele passeio que acontece onde as crianças ali se manifestam com os jogadores gravaram alguns vídeos, muitas pessoas, famílias que se interessaram por aquelas crianças, porque viram tão legal, uma criança feliz, torce pro mesmo time. Toca, né? Aquilo te toca, te sensibiliza, e muitas foram adotadas depois dessa iniciativa. É interessante essa ideia. Não é uma mercadoria em exposição, a criança está se divertindo e ao mesmo tempo. Porque quando tu vais a um lugar desses, tu efetivamente escolhe uma criança. Sim, tem que ter empatia. Sabe? Escolhe. Ali era um lugar assim que tu podia... Sabe, tentar ver se tem empatia, eu não sei, a única não coisa que nada. faltou, talvez, eu não sei se temos essa informação, é se foi feito algum trabalho psicológico com as crianças. Mas não tem trabalho. Isso sim me parece, porque tu compelir uma criança a se vender. Mas, Roberta, tu acha que quantas vezes eles já foram deixados de lado no próprio abrigo onde eles estão? Mas eu ainda acho que quando a gente vai adotar, a gente precisa criar empatia. Para isso tem que ter um ambiente mais privado, onde tu escuta a voz, tu olha o olho, tu vê o brilho. Claro, para tu definir. Tu busca relatos das pessoas. Tem que ver se a criança não é corintiana. Sim, do jeito que nós estamos falando, tu vê o olho. Mas é isso, mas eu não estou te criticando, eu estou te dizendo que como nós estamos falando, nós estamos falando como uma mercadoria. Não, de forma alguma. Eu olho para minha filha, por exemplo, o brilho no olhar dela me pega. E existem empatias, isso funciona. Tu precisa olhar quantas vezes tu busca relatos lindos de pessoas que vão a esses abrigos e estão ali sentindo as crianças, percebendo. Às vezes é um jeito, é um olhar, e aquilo toca. Tem que ser tocado, é óbvio, e tem que tocar. Roberta, para isso tem que ter um ambiente, que um shopping não funciona. Você sabe como é que as pessoas adotam os cachorrinhos? Assim. Pois então, é disso que eu tô falando. Empatia, sensibilidade. Então, o que elas estão falando é isso. Tá uma coisa... Sabe, tu poderia até, não quer dizer que as pessoas estão agora... aqui 3 dias. Sim, porque é dúbio, né? É dúbio. É verdade. Assim como a pessoa podia simplesmente ter um primeiro contato, primeiro no olhar, e querer um segundo encontro, podia ser alguma coisa... Né? É esse que eu quero. Não é assim, gente. Acho que a ideia deles, teoricamente, era boa, mal executada. Tá? Mal executada. Mas não, se não fosse num shopping, fosse uma coisa... Sabe, eles queriam talvez aquela coisa... piquenique, né? Qualquer coisa, um piquenique, lojas, isso aí, sabe? Alguma coisa, né? Ou até mesmo alguma atividade. Não fosse um desfile. Um encontro mais privado, como a Roberta falou. Com um grupo de pessoas interessadas e muito sem tu precisar dizer se eu quero, se eu não quero. Exatamente. Sem consumo. Não, é que assim, quando tu vai lá... É que todo mundo vai ao shopping pra comprar, pra escolher uma mercadoria. Eu quero aquela blusa. Então, eu quero aquela criança pra associar. Mas assim, vamos supor o piquenique que a Ana falou. Tu tá num piquenique, 200 pessoas, ou sejam 100 pessoas, que têm interesse em adotar, e mais 50, 100 que estão para adoção, sem tu dizer esse... Tu faz um encontro, tu interage com as pessoas, sem ser um desfile como se fosse... Ganha uma conotação de casualidade. Casualidade. E até formalidade. Pra quem gosta, né, eu confesso que
escutei em certa oportunidade no canal do YouTube da Giovanna Umbach, que ela tem uma filha adotada, que ela fala que estava visitando uma instituição, um trabalho social que ela fazia na África, se eu não me engano, e a Titi, que é a sua filha adotiva, ela abriu as portas do orfanato quando ela bateu, assim, ela bateu para entrar. E ela disse que naquela troca de olhares, naquele momento, ela disse que ligou pro Bruno Galhaço, que é o seu marido, e falou assim, eu encontrei a nossa filha. Eu não sei o que tu vai pensar sobre o assunto, mas eu encontrei a minha filha, eu acho que ela é a nossa filha, e eu vou levar ela, não importa o que aconteça. Então acho que essa identificação e o cidadão que é tão difícil que ela recebeu crítica porque não adotou uma brasileira. Uma pessoa daqui. É difícil, essa turma é difícil. muito Não, e o racismo, essa atriz foi xingada, foi horrível, debochada, foi horrível. porque adotou uma criança negra africana. Mas é um absurdo isso. O que a gente fala é a questão do amor, né? Eu falo, são almas que, sim, pra quem gosta, né? Pra mim, são almas que voltam Com a se certeza. encontrar. Porque filho, eu já Dá o conheci trampo, tantos né? casais que adotaram. E assim, é um amor incondicional, tanto quanto eu vejo que a minha mãe sente, que o meu pai sentem por mim. Porque é um encontro de almas, não é um encontro de sangue. Carla. Parabéns pelas colocações do senhor Ruschel com relação à adoção. Abraços carinhosos para esta bancada desfalcada. Desfalcada. Professora Cláudia Miller e professor Ricardo Silveira de Cachoeirinha. Boa noite, gostei muito da opinião da Ana e do Ruschel sobre a adoção, diz o Almir de Porto Alegre. Como não vejo assim expostos como se fossem serem vendidos, não tem intenção de adoção nenhuma, só de rebaixar a sociedade e o povo brasileiro. Não vejo diferença e tal, é o Cláudio Soares de Pelotas. O Dilon Camilo também não concordou. Péssima ideia de colocar jovens para ser adotados num desfile em um shopping, como se fossem uma mercadoria. Adotar é um ato de muito amor e precisa de quem está adotando a consciência da importância deste ato. E a Lena pergunta, boa noite, pessoal. Carla, se esse casal não podia ir numa reunião na tarde, será que teriam tempo para dar atenção para uma criança? Claro que teriam toda a atenção do mundo, todas as condições, mas se programariam para isso. Nós temos os Assim filhos como biológicos todos e não nós. podemos dar atenção para eles de tarde Exatamente, igual, às 3 né? da tarde, quarta-feira, não dá. E quanto à observação que o programa está desfalcado, não está não. Olha, o programa sem Nietzsche. Deixa eu explicar pra E vocês. o antropólogo, biólogo, geólogo, antropófago, ginecologista. Playboy, e Playboy. O Playboy também, ele também não faz a mínima falta. Aliás, Olha isso, a alegria do Vitorino. Sabe por que os dois faltaram juntos? O Marne eu sei. Não, você não sabe, você foi enganado, eu sei. O Chicão levou o Marne hoje naquele médico que botou a bundinha de plástico. Meu O Deus. Marne vai botar. Sério? Eu acho que tu tem fixação com isso. Sério. O próximo é tu, Eu vai acho que botar. quem quer botar no Claro. Não, eu tô fora, eu tô fora, mas o Chicão Tem foi. muitas ele ia- informações. Ele ia levar o Marne hoje à noite, eles me Não, convidaram pra ir. Marne Barcelos está com febre. Ontem ele já estava com uma voz assim, ficando um pouco rouca. O Chicão Tofani, eu não sei. Eu não vou mentir, eu não sei. Não sei por que ele não E eu que estou veio. muito doente e a bancada não valoriza, vim por amor à camiseta. Tô muito doente. Tô muito Eu doente. quero te dizer que o remédio que eu te dei já te melhorou, porque tu estava morto lá fora. Tô mais disposto? Vai, Tô mais tá disposto, tá bem disposto. Poderia até sair depois. Ô, bem disposto, vem com as tuas notícias, ô bem disposto. Ó, a cara É dele. comigo? Leia as suas notícias, bem disposto. Pois não. Saímos do assunto sério para outro assunto mais sério ainda, né? Pedofilia. A pedofilia. A notícia boa dentro da notícia ruim é que a Polícia Federal, em mais uma operação, que eu nomino como extraordinária, envolvendo oito estados por esse país afora, já pegou mais um monte de gente. Dona Magda, é uma coisa extraordinária que em século XXI nós estejamos, a polícia hoje tem um setor especializado disso, até peguei unidade de repressão aos crimes de ódio e pornografia infantil. A Polícia Federal criou um departamento só para ficar fiscalizando as redes sociais, e eu me lembro de já ter dito aqui, a gente ter discutido um dia numa pretérita, e eu fiz uma consideração que vou fazer novamente, que me perdoem essa consideração, mas quem tem às vezes nenê pequeno, filho pequeno, que por amor bota fotos do seu filho nas redes sociais, né? Às vezes saindo do banhinho ali, coisa mais querida, e para nós é a coisa mais querida. Esses dementes, esses debilóides, esses doentes, são essas fotos que são armazenadas, são fotos de filhos, netos nossos, que a gente tirou em redes sociais. Às vezes, perto das crianças, isso, né? Foto do perfil. É isso que assusta, é que essas fotos, as que são armazenadas, e eles passam pelo mundo
mundo inteiro. Então, a gente não faz ideia. A gente não tem ideia, por isso que como a gente não tem a maldade na gente, a gente não imagina que se possa pegar uma foto dessa. Então, isso é sempre um alerta. Eu fiz a outra vez, até me questionei se faria isso, mas eu acho que é importante como alerta. Às vezes, a gente não botar a criança. Então, armazenar aqui, só para se pegar, então, para ti que acha que não está fazendo nada, tá? Que não tá, eu só tenho umas fotos ali. Armazenar, pena de 1 a 4 anos. Armazenar e transmitir a alguém, pena de 3 a 6 anos. Isso houve flagrante em 4 cidades aqui do Rio Grande do Sul. A polícia em conseguiu pegar em flagrante lá em Montenegro. As cidades foram Porto Alegre, Taquara, Montenegro e 3 Cachoeiras. Em Montenegro, quando a polícia chegou com o mandato, ele estava lá fazendo, e não quero nem nominar isso. Mas então, que importante trabalho faz a Polícia Federal, pelo estado todo, saiu hoje bem de manhã cedo, várias prisões, e eu via depois a manifestação, agora no fim da tarde, do delegado da Polícia Federal. Ele disse que isso é uma operação contínua e permanente, não é uma operação que se esgota em si mesmo. Porque foram nessas pessoas porque já sabiam que praticavam a pornografia infantil. Então, esses mandatos, essas apreensões de computadores, é porque robustecem a prova para fazer com que eles não possam escapar da penalidade. A Defesa Civil... Oi, fala, tu vai falar sobre isso? Não, só o que assusta é que nós já tivemos números maiores dentro dos gráficos de sites que tratam a respeito de pornografia, que termos como criança, novinha e estupro são um dos mais procurados em alguns países, o que acaba preocupando ainda mais pais e responsáveis, que por mais que seja um produto vinculado para adultos, hoje as crianças, infelizmente, têm um acesso muito vasto dentro dessas plataformas, e também o que preocupa ainda mais é que adultos que pesquisam esses termos relacionados a fantasias que possuem, então a gente vê que é tudo muito nojento, chega assim a ser revoltante, porque está entre mesmo. Os 10 termos mais pesquisados estão relacionados à questão infantil, como criança, bebê, baby girl, assim, coisas. Então, assim, por que uma pessoa tão perturbada a ponto de procurar esse tipo de coisa? É nojento, é lamentável. Não existe uma cura médica, né? Os psicólogos e psiquiatras admitem que essa é uma deformação que não encontra cura. Então é preciso se achar uma alternativa artificial para sublimar isso. Tem um projeto do então deputado Jair Bolsonaro que dorme nas gavetas da Câmara Federal lá propondo aquela esterilização química, né? Castração química. Castração química, que foi aperfeiçoada desde que ela surgiu nos anos 40 até a modernidade, foi aperfeiçoada, o fármaco foi desenvolvido de tal forma que não deixa, como é que eu vou tornar a coisa clara, não deixa sequelas físico-orgânicas, é apenas comportamental, a pessoa perde o desejo sexual. Não é por crianças, é qualquer desejo sexual, a libido fica sublimada. Porque isso não tem cura. Não tem cura. Essa tara, essa loucurada, não tem cura, então tem que evitar que ele tenha... Eu lembro sempre da doutora Luciana Merum, que foi uma das mais brilhantes comentaristas que eu tive no microfone da Rádio Pampa. A doutora Luciana disse: Gustavo, ele pode ficar preso 10 anos, ele vai sair no outro dia e ele vai fazer. Ai, que raiva. E o pior de tudo é que geralmente são pessoas, né? Próximas. E são crianças que adultos que quando crianças passaram por uma espécie de abuso, então associam a relações muito conturbadas, como que isso é uma manifestação de carinho, de amor. Então é um ciclo vicioso que muito se tenta colocar, né? Mas, assim, diversas instituições até... Será que é só trauma que... Não é só. Existem pessoas que nunca passaram, nunca foram expostas a esse trauma, que desenvolvem esse desvio de personalidade, mas pessoas também que passaram por isso e associam, e até muitos casos de suicídios, principalmente para quem gosta, né, sobre o tema dessas questões de doenças, de desvios de personalidade, homens que infelizmente passaram por internatos, até instituições religiosas, que optaram pelo suicídio, e muitos foram por causa desse abuso, e eles sentiam esse desejo não conseguiam e viam que era errado, então optavam pelo suicídio. Tem uma regra, eu sempre falo e vou repetir todas as vezes que a gente tocar nesse assunto, que é a regra para ensinar para as crianças, muito fácil. Meu filho, a regra é a seguinte: em partes íntimas, onde se usa ou a cueca ou a calcinha e o sutiã, ninguém toca.
só toca a criança. São bom, partes cara. íntimas. Então é fácil, a criança compreende com muita facilidade. Uma regra simples. É uma regra simples e fácil de falar. E outra coisa que também é legal é dizer sempre para a criança, porque geralmente os pedófilos, eles oferecem ou um presentinho, ou uma balinha, para começar a se aproximar da criança. Então é legal dizer, olha, meu filho, sempre que receber um presente, a mãe vai querer saber, porque eu preciso agradecer essa pessoa que te deu um presente, para também tornar mais fácil da criança também poder fazer a abordagem. Usar a psicologia. Exatamente, para saber quem é que a criança tá conversando. A confiança é essencial. A confiança é essencial. Não conta pro teu pai, não Carla, conta pra talvez mãe. talvez a última questão. Esse é um sinal, Que tá errado. Falou. Esse Não conta mas pra ninguém. aí tem mais olha, uma tu te dica. dá esse negócio, mas não conta pro teu pai, E não aí conta pra tua mãe. Esse é um sinal de mas que... aí tem mais uma dica. Tem a dica seguinte, ó. Existem segredos na vida, sim, mas existem os segredos bons e os segredos maus. Os bons devem ser guardados. Ah, tem a festinha do aniversário do amigo, é uma festa surpresa. Bah, isso tá te fazendo super bem, é um segredo legal, vamos guardar. Mas existem segredos que angustiam a pessoa. Então, esses segredos, eles têm que ser compartilhados entre os pais e os filhos. Então, é uma boa também dica para começar a conversar com a criança a respeito Carla, dessas o modus coisas. operandi perfeito, já te cumprimentei na outra oportunidade por isso, é que a gente tem acompanhado, é que eles têm agora usado o sistema da ameaça. Se tu contares, eu mato teu pai. Teu pai mata tua mãe. Então a gente Pior tem também ainda. que de uma forma, a gente tem que também de uma forma deixar a criança muito à vontade, que nada vai acontecer com o papai, nada como fala, pode contar tudo, pode fazer, assim, porque tem visto que eles têm usado esse modus operandi. É Principalmente terrível. quando vem, eu coloco que também, infelizmente no Brasil, a gente fala do número enorme de crianças que sofrem o abuso sexual de uma pessoa próxima, da família. Então associa também a brincadeira, ao carinho. Então tem que tomar muito cuidado. O que a Carla fala é essencial. As partes íntimas da criança. Porque até se coloca em algum momento, quando a criança se leva no banheiro, eu não quero que tu vá junto. Não, mas a mamãe e o papai têm que ir contigo. Não. Então ela começa a rejeitar as questões, assim, às vezes, de ajuda, de precisar ir no banheiro, de alguma brincadeira. Ou tu percebe, Vergonha. ou até mesmo, infelizmente, muitas crianças que estão na escola e começam a acariciar nas partes íntimas outras crianças porque elas têm a inocência de achar que é uma brincadeira normal. Então começa sofre a e ela colocar faz. a mão dentro da cueca do menininho, a pegar o seio da menina, porque se ela entende, o familiar chega, é uma brincadeira, tá tudo bem, Ela a acha gente que é pode... uma brincadeira, Ela acha que é uma repete. brincadeira. Então os professores às vezes conseguem diagnosticar porque a brincadeira dessa criança é associada à questão associada. sexual. Seria uma Sem matéria, prestar olha atenção, que né? a Ana Sim, traz sim. uma matéria que eu muito nunca bem tinha colocado, pensado. né? A minha mãe Como os que alertou sobre professores isso. seriam agentes para também ter um curso, uma aula sobre isso, para aferir, para ver a modificação da criança. Mas a Que criança matéria pode importante alerta essa? ali, né? Que matéria Eu quero importante falar com essa? vocês uma coisa completamente diferente. Quero falar de coisa boa, quero falar de coisa bacana, quero falar sobre uma loja incrível, onde eu tenho certeza você vai encontrar itens de decoração para a sua casa ou presentes para aquele alguém muito especial. Eu estou falando da Saaf Decoração e Presentes em Canoas. Vamos dar uma olhadinha no que foi gravado no VT, porque tem peças belíssimas. A Saaf fica em Canoas, ao lado do viaduto do Boqueirão, no sentido Porto Alegre. Uma grande variedade de fontes iluminadas, vários tamanhos, vários modelos. A gente sempre gosta de ter uma fonte em casa, então tem que ver o que combina na sua casa. E agora chegou a nova linha de peças em cerâmica peroladas. Tem cerâmica simples ou sofisticadas em vários tamanhos, cores e modelos. As peças são lindíssimas. E eles têm, inclusive, um setor inteiro de quadros pintados à mão. Peças exclusivas, um quadro mais lindo do que o outro, ou seja, vale a pena você conferir. E toda a linha de arranjos também, às vezes a gente começa a falar e esquece de algumas coisas. A linha de arranjos e flores permanentes, que eu tenho certeza vocês vão gostar, vão encontrar uma que fica bem na sua casa. Então você já sabe, uma ótima dica para dar um passeio, pode ser nesta sexta-feira, pode ser no sábado, é aproveitar as novidades da Saaf Decoração e Presentes. O endereço da Saaf é aqui não, é lá em Canoas, bem ao lado do viaduto da Boqueirão, no sentido Porto Alegre. Não deixa de conferir, lembre, o nome é Saaf Decoração
e presentes. Magda, Dona, só gostaria desculpa, de... minha. Não, eu preciso mandar um abraço, Tá, só porque tá, ele vai ter lógico, que sair meu daqui a amor, pouquinho. lógico, O Ayala Ariscamel, ele fala que, colaborador aqui da casa, da Rádio Caiçara, ele fala que o irmão dele, o Nelson, foi quem criou o aplicativo de adoção aqui de Porto Alegre. Olha. Então ele fala, né, pra manda um abraço, diz que adora o programa, mas ele faz essa recordação. Que legal, O Ariscamel que foi, legal. então, o irmão dele, idealizador do aplicativo. É que eu fiquei aqui todo cheio de lágrimas, porque nós estávamos falando em criança, meu filho me presenteou a minha neta de 1 ano na frente da televisão nos assistindo. Aí eu fiquei bom, meu filho, muito obrigado, que presentão e que neta linda que eu tenho, né? Agora, quem está esperando um presente, e não é, eu não acho nem que seja um presente, que é uma justiça, quer viver melhor. É o nosso telespectador, o Raul Borges, que é uma pessoa que eu conheço, ele trabalha lá na Federação, ele faz a portaria ali na Federação. Ele diz o seguinte: a Prefeitura de Viamão está cobrando taxa de iluminação pública onde não tem. Moro na rua Oscar Soares da Silva e não tem iluminação pública há mais de 1 ano. Aliás, além de não haver iluminação pública na rua, a gente já não consegue enxergar, é cheia de buracos. Prefeitura de Viamão. Não dá para cobrar. Não tem poste de luz, não tem nada e tem que pagar taxa de iluminação pública. É moderno isso, né? Moderno, Moderno, né? Tem que ver, porque de repente a Câmara de Vereadores pode ter aprovado uma lei que permitia a cobrança de todo mundo mesmo sem ter iluminação pública. Então vamos lá. Então agora, Prefeitura ou Câmara de Vereadores Alguém de tem que Viamão? se manifestar aí. Alguém tem que nos explicar por que o senhor Raul Borges e certamente todas as pessoas que moram naquela rua têm que pagar a iluminação pública se eles não têm luz. Merece até receber o dinheiro de volta. É verdade. Tá pagando por uma coisa que não tá Não, recebendo. ele está se recusando a pagar. Ah, muito bem. Eu certo. acho que o senhor não tem que pagar. É, mas vá arrumar sarna para se coçar. Combina com pagar. É, porque pagar sarna para se Pra se coçar. coçar. Se coçar. Fica legal. Falando nisso, você está falando de segredo, sabe que eu descobri um negocinho interessante? Vocês sabiam que o dinheiro que o BNDES emprestou para Cuba e para a Angola está protegido por um dispositivo de sigilo entre as partes? O governo brasileiro não pode dizer quanto mandou para Cuba nem para Angola. E Angola não pode dizer quanto recebeu do Brasil e nem Cuba pode receber. Mas Tem. Mas de quem é pode? essa ideia de Jerico? Sim, está no contrato. O presidente do BNDES disse Mas ontem. existe isso de verdade? Não Será pode, que o né? Levi Não é uma Ele cláusula disse, abusiva? é uma cláusula. Quem é que vai julgar a cláusula abusiva? Lembrei. Eu ia dizer, Dona Carla em grande lembrei, fase, hein? Dona Carla em grande fase, hein? E ela Eu tem acho- estudado. É porque é um abuso com a população brasileira. Nossa, né? claro. Totalmente. Mas assim, quem disse foi uma pessoa absolutamente confiável, no sentido de que não daria uma informação dessa grandiosidade se não fosse verdade. Sim. O próprio presidente do BNDES. Que ele foi perguntado e disse: olha, não posso divulgar dados dos empréstimos do Brasil para Angola e para Cuba porque está protegidos por sigilo contratual. Olha que maneira. Olha que Maria. Não, se a onda pega, você já imaginou? Tudo em segredo. Tudo segredo. Ninguém Só a pode revelar. nossa vida que é escancarada, Ninguém- nossa pobreza, pode o revelar. assalto que nós sofremos todo dia, A luz que nós não luz temos. que nós temos que pagar sem ter poste na rua. E vem bandeira, não sei que cor aí, Vem, Dona Maria. vai, é, Em bandeira julho vem uma amarela, bandeira que eu não sei nem a cor. 50% de aumento na conta da Deveria vir bandeira vermelha, de vergonha na cara. se Mas alguém é a tivesse bandeira vergonha na vermelha. cara. É a vermelha? Viu? Se ela pediu a bandeira vermelha, veio, Dona Maria. Mas de vergonha na cara. Veio a vermelha. Falaram que era amarela. Vamos arrumar sarna para se coçar? Eu não quero me coçar porque eu tô bem limpinha, Vamos. tô de roupinha bonita. Vamos divulgar o nome dos deputados federais que votaram contra a permanência do COAF com o Sérgio Moro? Quantos foram? Não vai dar tempo. 14. Só? Então vamos lá, quem são eles? 14 deputados. Eu vou pegar a listinha Ah, aqui. tu não Eu tem. quero criar suspense, mas posso antecipar para vocês. Foi pessoal do PT. A única esperta gaúcho? Sim, os gaúchos, né? PDT, Quer dizer PT. que foi Não, mas PT tem no 228 a Brasil 210. Os deputados... Os deputados gaúchos. Gaúchos. Tá. Gaúcho. Não, eu não expliquei, perdão. Os deputados gaúchos, até para os eleitores conhecerem, saber o que eu estou andando. E no meio deles, uma decepção para mim, um deputado que eu gostava. Outra decepção? Agora já tomei. Aliás, eu estou tomando cada tranco com os políticos, porque eu gosto, que eu vou te contar. Quem Eu é? tenho os partidos, Deputado Dona Pedro Maria. Westphalen. Você tem a relação aí, Júlio? Eu tenho dos que votaram a favor do Moro.
Só os que votaram a favor. Tu é otimista. Então vamos falar, Vamos lá, vamos falar. Deixa eu achar os contos São aqui. poucos. Os que fecharam questão com o Moro. O Podemos, o PROS, o Cidadania, o Novo e o PV. Fora o PSL, que era o partido do próprio governo. Liberaram suas bancadas, PSD e PSDB. E os demais nem se manifestaram, cada um votou por Mas você si. tinha o nome dos E, nossos... no, e 91 abstinência, né? Não foram, não compareceram. Teve Deu bastante. piriri. Deu piriri. Deu piriri, Deu deu comer alguma coisa É o famoso estragada. Deu Mas- piriri. A Fernanda Melchiona não votou. Nem a favor, Medo, nem né? contra. Medo, né? Mas eu vou dar Porque um nome quando tu rapaziada. quer votar, quando tu queres botar a cara pra bater, tu vai de Não, eu falei fraldão. abstinência. Abstenção, eu vi que você falou Mas eles têm uma abstinência de não votar, né? Eu Eles gostam. abstinência. Fui elogiar no início do programa, fui elogiar. não dá pra elogiar, não dá pra elogiar, não. Deixa dá. Não dá pra elogiar. Não diz que... Não Não falar, diga né? nada, não diga fale, não diga nada. Melhor não falar nada. Olha aqui, ó, Mas deixa- hoje quem falou foi o próprio presidente com os jornalistas, teve o café com o presidente, né? E uma das manifestações eu lembrei porque o Gustavo disse que está decepcionado, que está levando cada tranco com os políticos e Tô mesmo. o presidente foi questionado exatamente pela frase que ele usa de que o problema são os políticos. Tá aqui, ó, E posso atravessar a mão? Claro, Deputados federais gaúchos que votaram contra deixar o COAF com o Moro. Os seus telespectadores são mais rápidos que os meus. Não, mas tava fui eu esperando que recebi aqui. Pois é, Maria os do seus são- Rosário, Bom Gás, Paulo Pimenta, Henrique Fontana, Dionísio Marcon, Afonso Mota, Marlon Santos, Pompeu de Matos, Pedro Westphalen, Giovanni Cherini e Heitor Chu. Qual é a justificativa? PSDB, PT, PP, PP, PDT, PT, PDT, esses a gente esperava. O PT, o PDT, a oposição a gente Mas esperava. quantas cadeiras, por exemplo, tem o PP na Câmara É, Federal? A gente não pode falar o as PP minhas como duas- um todo, as porque minhas duas fica ou decepções- qualquer outro partido. As minhas duas exceções foram o Giovanni Cherini e o Pedro Westphalen. Que eu, quando vi que eles votaram... O Afonso Mota não é uma decepção também. O Afonso Mota é PDT, né? Ele já O Pompeu de votou Matos é a favor da PDT, é Dilma. sua opção. Esse é esquerda. Mas tem coisa que não dá pra ir com o partido. Magda, o Afonso Mota tá Mas tá encrencado lá com o enrolado. negócio das Zelotes, Bem lá tá enrolado. citado Pois das é, daqui, Zelotes. né? O Paulo Pimenta também tá O citado Paulo lá em Pimenta, Uruguaiana, até na foto da propaganda, ele tá raivoso. O Paulo Pimenta tá enrolado lá, com o negócio foi citado o nome dele lá. A maioria aí tem encrenca. Agora, o Cherini e o Pedro Westphalen, dois deputados de mãos limpas, eles me decepcionaram mesmo. E por favor, não, se for para mandar mensagem para mim dizendo que foi ordem da bancada, não mandem, porque o mínimo que um parlamentar tem que ter é integridade. Independente. Dona Magda, então, Pois só não, dona complementando Lúcia. a notícia, na verdade, para entender, acabou sendo a matéria votada de forma simbólica, mas foi retirado, o que eles chamam de destaque, essa matéria. Então, para entender porque foi por acordo de liderança o pacote, a reforma em si, mas algumas coisas foram feitas o que eles chamam em separado. E essa foi uma delas, eu já adiantei o placar, 228 a 210. O Moro se pronunciou, o ministro Moro, né, se pronunciou dizendo que lamentava, mas ele tentou passar uma tranquilidade. Até anotei especificamente o que ele disse, né, que é extremamente importante para fim de prevenção e combate ao crime organizado e identificação do criminoso. Então, a política de integração continua, ainda que outra pasta. Então, ele tentou tranquilizar a população como um todo, né, de que o serviço que o COAF vem fazendo ainda terá a continuidade e não quis criar uma rota de colisão agora num momento tão delicado, está se tentando criar uma congruência positiva. O governo anunciou agora no final da tarde que vai tentar reverter no Senado. Vai tentar, né? Eu estou olhando aqui por partido, todos do PT, claro, né? 5, a Maria do Rosário, o Bom Gás, o Pimenta, o Henrique Fontana e o Marcon. O PT vai votar contra qualquer coisa. Já disse, se dobrar o salário mesmo, vai votar contra. Os 3 do PDT, que é o Pompeu de Matos, o Afonso Mota e o Marlon Santos, que foi inclusive presidente da Assembleia. Foi o último presidente da legislatura passada. Isso, o Heitor Chu, que é do PSB, que também é um partido de esquerda. Agora, o Cherini,
e o Pedro Westphalen, esses dois para mim foram uma surpresa. Surpresa mesmo. Mas não foi a bancada inteira deles. Se bem que tem uma coisa, o PP é do Centrão, né? E o Centrão todo votou contra. Porque o pessoal do Centrão já viu qual é, né? O DEM, o PP, essa turma. Tá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dona Mari, só antes de nós trocar de assunto, porque a votação ela é emblemática para nós, porque eu lembro, nós precisaremos de 308 votos para aprovar a reforma da Previdência. Então, estão existindo mini votações que estão sinalizando antecipadamente para que se possa, numa negociação, tentar chegar ao número. Então, quando eu falo esse número, ele não é um número solto de 228, né, que a gente trouxe 228 a 210. É que, por exemplo, aqui o governo fez 210, precisaria, então, mais ainda 98 votos para atingir a vitória na questão da Previdência. Então, tem que ser trabalhado até o dia da votação. Nessa votação de retirar o COAF do próprio Sérgio Moro. Interesse pessoal. Tudo é discutível. O que eu estou dizendo assim, ó, como disse o Vitorino, a esquerda vai votar, já sabe a voto. O PSL, que já tem com seus 60 votos, vai votar com a direita. E aí, essas questões o Centrão é que vai decidir. Então, essas amostragens que nós temos que ter aqui, ela é importante e vão acontecer outras votações. Estão acontecendo até o dia 3, 10 medidas provisórias estão sendo votadas. A gente tem que acompanhar, cara, que é um sinalizador de como estão as questões. Antes da Magda me atropelar. Com escoriações. Eu estava falando sobre o presidente, que tem um café com jornalistas, depois que eu lembrei. E como o Vitorino disse, que realmente está, né, levando cada tranco dos deputados e tal, dos políticos, o próprio presidente já disse algumas vezes que o problema do Brasil, em outras palavras talvez, mas nesse sentido, são os políticos. E ele foi questionado e ele disse bem... de forma clara e como, né, na linguagem que ele sempre se manifesta, dizendo que ele também faz parte dos políticos. Então ele se colocou dentro, né, do bolo e do porquê que tudo isso está não está dando certo. Também falou que quem defende o fechamento do STF ou do Congresso está na manifestação errada, se referindo ao dia 26, e mais uma vez disse que não irá na manifestação do dia 26, mas que as pautas que estão no dia 26 não devem ser essas de fechamento do Congresso, dando também um carinho ao Congresso e ao próprio STF, tentando manter uma relação um pouco mais harmônica do que vinha sendo. Que foi o que o Kim Kataguiri disse que eles não iam sair das ruas, o MBL não ia sair às ruas para fechar o STF, para fechar não sei o quê. O que queria manter o emprego dele, se elegeu deputado federal, não quer que feche o Congresso. Está querendo manter o emprego dele, mas a ideia não é essa. O objetivo não é fechar o Congresso, né? Eu também acho que... Claro, isso é um pouco extremista, né? Objetivo. Que esse é o objetivo das pessoas. E a gente já tratou desse assunto e eu fiquei bem satisfeita, foi com a manifestação dos telespectadores que mandaram, não, vocês não estão sabendo a pauta do dia 26, a pauta do dia 26 é a MP, que por sinal vai ser votada, né? Já foi votada uma parte, vai continuar sendo votada. É a reforma da Previdência. Então, assim, as manifestações do WhatsApp, do Facebook, não tinha nenhuma delas o fechamento do STF ou do Congresso. Sim. Então, as pessoas, pelo menos os nossos telespectadores, têm uma pauta diferente do que essa aqui que foi colocada pelo presidente, que não está, segundo ele, dentro da pauta do dia 26. É que existe um segmento radical de direita que quer literalmente chutar o balde. E leia-se chutar o balde, fechar o Congresso. Antes da eleição. Fechar o Congresso, pedir intervenção militar, não sei o quê. Querem fechar o STF, querem fechar não sei o quê. E esse segmento não está sufocado, não. Esse segmento tem uma participação muito significativa na eleição do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro foi eleito pelos brasileiros indignados com o que acontece, mas foi eleito também por essa ala radical que quer chutar o balde. Então, assim, não dá para menosprezar esses radicais. Eles têm muita força. Porque o que acontece com o Congresso que nós temos e com o STF que nós temos, os fatos que se sucedem cada vez abastecem mais essa gente. Vocês viram o que o STF fez hoje? O Fux votou hoje para que a homofobia seja punida como racismo. Parei, a opção sexual é raça?
Não, é que só deixa eu fazer um acréscimo. É que eles enquadram dentro desse crime porque eles veem que o legislativo tem uma demora para tratar da pauta, ela precisa imediatamente ter uma resposta e se entende que para fazer uma legislação específica a respeito da homofobia e ao crime contra a opção sexual da pessoa levaria um tempo. Então, para tentar de alguma forma evitar, porque eles até citam que os números de violência contra esses grupos, né, contra as pessoas LGBTs, é um número enorme e que se compara até em manifestação dos próprios ministros, dizendo que só se compara a questão do Holocausto, que as pessoas não aprenderam a respeitar os outros seres humanos. E que os números e os crimes que acontecem hoje no Brasil, eles precisam de uma resposta imediata. E como o Legislativo trata da matéria e está votando, mas até se criar uma lei específica, eles entenderam que é necessário enquadrar como provisoriamente, até que se crie uma legislação específica, a homofobia dentro do crime de racismo. Não é que seja questão de raça, é que ainda não existe o tempo também. Eu acho que é a sua opinião. A minha opinião é de que eu acho que o STF está buscando protagonismo, porque a lei que pune a homofobia foi aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça e tem previsão de ser votada já em primeiro turno. Mas com ressalvas que não são, porque tem ali tem diversas ressalvas que até vai votar, vai entrar num turno novamente para votação. Pode levar 15 dias, um mês. Quanto tempo o STF Sim, olha a Previdência, Gustavo. Quanto tempo nós estamos dentro dessa situação? Olha bem, quanto tempo o STF está sentado em cima dessa proposta? O STF está há meses sentado em cima disso. E a lei... Olha, estou em dizer que essa lei no Congresso é capaz de ser votada muito mais rápido do que o STF recebeu essa... E na minha opinião, o STF está legislando. O STF insiste em legislar. Faz horas que insiste. Está legislando. Como é que ele vai? Bom, nós precisamos de uma lei. Nós precisamos de tantas leis imediatas. Tantas leis imediatas nós precisamos, e aí eles criam porque é uma aberração jurídica. Porque tecnicamente, eu entendo o que a Ana quis dizer. Nós temos que resolver isso rápido porque a coisa está ruim nas ruas. Concordo, mas é uma aberração jurídica, porque você está classificando uma opção sexual como formação de raça. Isso é monstruoso. O STF, juridicamente, é motivo de piada no mundo jurídico hoje, infelizmente. É que eu discordo um pouco, porque eu até trouxe essa situação, já coloquei aqui, que eu já tive diversos amigos que foram encaminhados depois de... Não digo assim, não é nenhuma briga, mas só que geralmente grupos que procuram essas pessoas dentro de locais conhecidos na cidade de Porto Alegre, 10 pessoas, 10 geralmente homens, buscam um casal que está na rua, não está manifestando, não está fazendo nada de errado, simplesmente está de mão dadas, vão lá, agridem, quase matam, as pessoas são encaminhadas ao hospital, quando chega a brigada militar para tomar alguma atitude, não foi briga porque a homofobia não é crime, isso não pode constar como isso, tem que deixar... Peraí. A gente fala de uma realidade que pessoas estão morrendo, Ana. E vai e acontece. Foi só uma briga. Ana, não foi uma briga, foi uma perseguição. Eu entendo, Ana. Você está buscando o mundo ideal. Eu falei sobre o aspecto jurídico. Uma decisão. Mas só que não interessa para mim o juridiquês quando na rua as pessoas estão morrendo por causa de uma opção sexual. Mas não pode ser assim. Aí a gente vai viver numa selva. Se não vamos obedecer regras jurídicas, vamos criar lei toda semana ao sabor do clamor popular. Sim, ao sabor do que o Bolsonaro quer. Além do mais, já existem leis que protegem contra a agressão. A agressão... Mas uma agressão contra um homossexual só pelo fato de ele ser homossexual é diferente de uma briga qualquer que acontece num bar, por exemplo. É uma perseguição só porque a pessoa tem uma escolha sexual. Vocês têm visões diferentes e a discussão de vocês não termina nunca. Quer dizer que se eu tomar uma facada e um homossexual tomar uma facada, a facada que o homossexual tomou... É legal. Ela vai render. Não, mas a probabilidade do homossexual tomar é bem maior do que a tua, Gustavo Vitorino. Essa é a questão. Não é isso, Ana. O que eu tô querendo... É isso, Gustavo? Não, eu estou querendo dizer que você está querendo criar um apêndice jurídico. Não é raça, não se pode criar analogia. A lei, especialmente a lei penal, ela é bem clara. Um dos princípios da lei penal é não se aplica analogia na lei penal. Então, estamos criando uma analogia. Por exemplo, quando instituíram o casamento homossexual, homoafetivo no Brasil, eu disse, olha, isso é uma monstruosidade jurídica, porque o artigo 326 é bem claro, o casamento será uma união afetiva e legal entre um homem e uma mulher. Eu não sou contra o casamento homoafetivo, mas muda a lei. Sim. Dona Magda, a matéria foi abordada pelo voto dos ministros,
dizendo, primeiro, que sabiam do processo que tramita, do projeto que tramita na Câmara, mas que não prejudica a decisão. A decisão deles vai vigorar enquanto não houver legislação sobre isso. Então, quem chegará primeiro, sendo para beneficiar, não vejo problema. Segundo, o que o Supremo está fazendo ele já se fez essa crítica técnica, que é a legislação. O que resta como efeito é a consequência. Se o objetivo de proteger uma classe desprotegida vai ser atingido. Qual é o bem comum maior? As críticas jurídicas se fazem diariamente, não há consenso. Os próprios ministros votam 4-3, 5-4, 6-7. Então, eu não vou ter a sapiência jurídica para discernar. Agora, que a matéria, a que chegar primeiro, está vigorando, né? E, segundo lugar, é isto. O STF tem legislado, sim, exatamente por essas lacunas deixadas pela inoperância do nosso Congresso. E até sobre a questão da CCJ no Senado. Com o voto do Fux hoje, o placar ficou 6-0 para a criminalização da homofobia como crime racial. Mudou, só que não tinha um voto discordante? Mudou, então? Não era um? Não, são 11, 6 a favor. São 11, 6, já tem 6, Só que o julgamento assim, volta dia 5 de junho. 5 de junho. Aí depois, vamos ver quem é que vai pronunciar o seu voto. Depois tem mais não sei o quê, depois tem publicação. Para lá. Estou em dizer que a lei no Senado é capaz de... A lei no Congresso é capaz de ser aprovada mais rápido que a decisão do STF. Mas eu acho que o ministro disse que estava esperando um pouco para botar em pauta mesmo essa votação, porque o Congresso começou a se mexer e fazer alguma, mas que estava demorando demais. Então, que mais valia a vida dessas pessoas que estavam sendo perdidas do que a demora do Congresso em analisar determinada matéria. Exatamente. Na verdade, o Congresso, ele deixa lacunas enormes e deixa essa possibilidade nas mãos, até uma obrigação na própria mão do STF, que quando é convocado precisa se manifestar sobre determinados assuntos. O que deveria era o Congresso trabalhar um pouco mais. Não parar de trabalhar na quinta e voltar só na terça-feira, como muitas vezes acontece. Verdade. Não fazer feriadão. É hora de trabalhar, gente. É hora de enfrentar temas que realmente são polêmicos, sim. Que tem gente que acha, igual o Vitorino, que é a mesma coisa levar uma facada um heterossexual de um homossexual. Tem gente que pensa como a Ana, que acredita que os crimes contra os homossexuais são simplesmente porque eles são homossexuais. A pessoa não aceita que a outra pessoa goste de uma pessoa do mesmo sexo, tenha relações com o mesmo sexo, e vai lá, mata por isso, por esse motivo torpe. Já o Vitorino, pelo que eu entendo, acredita que tem já a motivação torpe como agravante na hora de um cometimento de um assassinato. Bom, as opiniões são variadas. O que precisa é ter esse enfrentamento dentro do Congresso. Que é o que está acontecendo, né? Espera. Que é o que está acontecendo. E só na CCJ que acontece no Senado, né? Foi decidido na quarta-feira que o projeto passa com algumas ressalvas, mas o que deixou muitas pessoas chocadas foi que dentro dessas ressalvas está que nas questões de cultos religiosos, templos religiosos, se pregar que a homossexualidade é uma doença, que merece ser perseguida, esse tipo de discurso de ódio que muitas vezes motiva essas pessoas a acreditarem que os homossexuais estão errados, que eles merecem apanhar, que eles merecem morrer. Esses discursos que acontecem dentro dessas instituições religiosas, eles estão salvos dentro dessa lei. Então, eles podem acontecer e podem existir. Então, tu não está querendo criminalizar o pensamento contra os homossexuais. Na realidade, tu está querendo dizer, aqui pode, aqui não pode. Ana, sabe quem sai na chuva sai para se molhar, né? Sempre. E tá chovendo. Já que tá chovendo. Muito, né? Tá chovendo muito, né? Pode mandar. Essa moça não fala que quem mais matou homossexuais na América do Sul foi o Che Guevara, que ela admira. Acho que a pessoa, em nenhum momento manifestei, não admiro o Che Guevara. Acho que dentro tem um quesito histórico, mas não respeito a figura e jamais manifestei que... Olha, a pessoa, não sei de onde ela tirou que eu gosto de Che Guevara. Deve te conhecer muito, hein, Ana? Não, jamais. Deve te conhecer muito, sabe até de quem tu gosta, hein? Eu nem respeito o caráter histórico, apenas registro que ele existiu na história, teve um papel político-social importante, mas não digo que nem positivo não foi, mas não admiro. Vamos ao comentário da Roberta. Magda, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu aval à tramitação da PEC da reforma tributária. E isso é bem importante para o nosso país, porque, na verdade, em termos de resultado financeiro no nosso bolso, imediato, vai ser muito mais a reforma tributária do que a reforma previdenciária, que vai, ao longo do tempo, ser muito importante para nós também. Mas a reforma tributária, ela é uma reforma que tramita para que vá simplificar o
caos, o verdadeiro caos que é o nosso sistema tributário. Quem tem uma empresa, um empresão ou uma empresinha, sabe muitas vezes que paga tributos sempre com dúvida. Ou às vezes achou que pagou certo e descobre que tem uma multa muito grande. É impressionante a briga entre o fisco e as empresas. E o vulto, o tamanho do que se paga em relação a essas multas por não seguir essa legislação, esse grande emaranhado que é nosso sistema tributário. E ele é cruel, porque ele obriga muitas vezes que o custo das coisas que a gente compra no nosso dia fiquem mais caras em razão desse tributo. E também é uma situação em que começa aquela guerra fiscal entre os estados. Por isso que o nosso estado aqui tem um tributo muito caro sobre um mesmo objeto ou um serviço que daqui um pouco em São Paulo é bem mais barato. Essa reforma tributária, eles querem simplificar. Isso é muito importante porque facilita o ambiente de negócios e também eles querem onerar cada vez menos nós, consumidores finais. Eles pretendem, a proposta prevê a substituição de 5 tributos por um só. Essa tramitação, essa mudança vai se suceder ao longo de 10 anos, mas nós vamos ter um resultado muito positivo nos próximos anos já. O objetivo, então, como eu disse, é simplificar e tornar mais transparente. Então, o dono do negócio vai saber exatamente o que ele está pagando, vai diminuir essa briga e os valores que se paga para advogados tributaristas, com todo respeito, uma brincadeira. Mas, assim, o texto prevê, então, a substituição de 5 tributos, que são PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, em um só tributo. É um imposto que chama Imposto sobre Bens e Serviços. Então, a gente vai acompanhar com bastante cuidado, botando ali uma lupinha, para ver exatamente no que vai resultar isso, que é algo que vai ser muito importante para todos nós. O tal de Gil Rocha mandou uma mensagem aqui bem brabo. A gente estava debatendo sobre essa coisa homossexual. Ele disse: que informação é essa? É absurdo de que tem igreja que prega a perseguição e morte de homossexuais. Isso pode gerar uma ação judicial contra vocês. Hoje eu não lembro que alguém disse Ninguém aqui. falou em igreja. Não, eu disse que existem instituições religiosas, já presenciei tal Instituições religiosas. cultos religiosos Cultos que religiosos. falam a respeito justamente disso, assim, e realmente Mas tu não foi falou que é preocupante. igreja. Não, jamais, não manifestei, tanto que já não existe mais. religiosos Ô, não Gil, tem. Tanto Gil, não foi existe uma mais. opinião que a Ana deu. E ela não se referiu A qual religião, tanto que ela não existe mais por causa dessas Ele denúncias. está indignado, mandou uma mensagem aqui indignado dizendo que... Olha, Gil, talvez tu tenha pego o comentário pegou pela andando, metade, né? mas não agradeço muito a tua preocupação em que nós estejamos dando uma informação errada e talvez algo que possa nos criar problema. A gente não falou Posso pegar em qual instituição. Pegar a carninha no assunto da Roberta? Isso. Roberta, assim, eu já tive mais fé na reforma tributária. A reforma tributária é o seguinte, qual é a fórmula que você acha que vai funcionar se a União não quer perder a arrecadação? Os estados não querem perder a arrecadação e o município não quer perder a arrecadação. Quem você acha que vai pagar mais, pagar por isso? Eu tenho, realmente assim, hoje eu tive a oportunidade de dar uma boa lida e acho que ao longo do tempo eu vou conseguir estudar um pouquinho melhor, porque é um emaranhado de fato. Um dos que cuidaram desse assunto, dessa proposta, desse projeto, é um economista que tem bastante informação sobre isso e ele trata desse assunto de uma forma que ele esclarece muito. E para te resumir, eu acho assim, Gustavo, eu acredito que vai desonerar, porque quando a gente for comprar, por exemplo, um celular, eu vou descobrir quanto de imposto eu estou pagando. Hoje nós não sabemos, Roberta, por exemplo, né? Sei, mas a minha pergunta foi bem objetiva. A União diz que não vai perder receita. Os estados dizem que não vão perder receita. Do ponto de vista da União. Os municípios não vão perder receita. E todos dizem que vão ganhar mais. De onde que você acha que vai sair esse dinheiro? Eu acredito que no momento que a gente consegue, Gustavo, uma situação em que muitos empresários há muitos anos pedem para que haja essa simplificação e que há muito tempo o Congresso não faz, o que vai gerar? Mais empresas, mais desenvolvimento, porque vai sobrar mais dinheiro para todo mundo fazer negócio, coisa que hoje não dá. Então, tu vai poder comprar mais, tu vai poder empregar mais e tu vai gerar
vai fazer a roda da economia girar. É nesse sentido que eles apostam. Então, todo mundo tem que perder um pouquinho para ganhar na frente. Só que quem é que precisa ganhar primeiro? Quem é que movimenta a roda da nossa economia? É todos nós que empregamos, que trabalhamos no nosso dia a dia, que compramos e vendemos. Roberta, isso é uma coisa importante que no nosso país, por exemplo, a gente não consegue. Tá, então eu vou responder a minha pergunta de forma bem simples. Para que a União mantenha o rendimento, para que os municípios mantenham o rendimento e para que os estados mantenham o rendimento, quem vai pagar mais impostos somos nós. Não, discordo. Pode ter certeza que essa reforma tributária pode simplificar bastante, mas vai arder no nosso bolso. Não. Eu vou já está trazer, ardendo. eu vou Mais do que trazer, arde não consegue. Bom, vamos lá. Vou trazer, vamos olhar isso adiante. vou trazer um exemplo histórico aqui que eu vou relembrar. Eu vou estragar a noite de metade da população que são contemporâneos a mim. Você se lembra do imposto que iam se criar o imposto único do 1%? Aquele 1% vai ser o imposto único. O que eles conseguiram fazer? Eles mantiveram todos os impostos e cobraram mais 1%. E acrescentaram o imposto único. A CPMF Aí veio a CPMF. A CPMF. Não. Ninguém está falando. Hoje em dia, por exemplo, tu paga um imposto. Então, assim, ó, eu estou, vamos supor, produzindo esse copo. Eu pago imposto desde aqui, desde o momento que eu produzo. O que eles estão propondo? Não, tu não vai pagar imposto agora, tu vai pagar em quem vai comprar o teu copo. Isso facilita o ambiente. É que é um assunto que é tão complicado das pessoas do modo comum entender, mas eu posso garantir aos senhores, é isso que eu estava tentando responder ao Gustavo, são pessoas que estão ali todo dia tentando batalhar para que melhore esse ambiente de negócios. E eles têm isso muito estudado. Não essa reforma tributária não é uma reforma como a previdenciária que tem ali uma série de pegadinhas. É uma situação em que é muito objetivo. Ou acerta ou vai errar. Do jeito que eles estão propondo, eu não estou te contraditando, estou contando uma história para os mais jovens, a dona Ana. Mas é que tu está tratando de um outro imposto que não é esse. Eu estou dizendo como funciona a questão de impostos no país. Se criou a CPMF, que era para... O imposto CPMF era para os hospitais, para a saúde, era direto. Isso é outra coisa. Foi direto para a Caixa único do governo. Sumiu. Ninguém mais viu, ninguém sabe o dinheiro. E o que é pior, incorporou depois. Quero deixar muito claro, as pessoas que estão fazendo esse projeto, Ruxo, com todo respeito eu tô interferindo, porque é positivo e a gente tem mania de criticar. E eu acho muito importante nós, povo, apoiar e ir à frente disso, porque vai nos desonerar, nós consumidores. Chega da gente pagar Roberto, o que a gente não merece. A gente quer é vontade política. Vontade política é o seguinte, eu cobro 30%. Eu vou aceitar baixar para 26% para gerar negócio. Isso é outra contribuição. Agora, o que o Gustavo está colocando é o seguinte, o governo recebe 15%. Quero ver se ele vai vir aqui e dizer assim, eu vou aceitar menos de 15%. O Estado ganha 30%. Eu quero ver ele dizer, eu vou aceitar menos de 30%. A guerra fiscal. Aí eu vou entender. Isso é criar ambiente político. Eu não estou partidizando em ti, não é crítica. Eu estou dizendo que a gente quer ver a reforma política, que o Congresso crie uma redução efetiva, porque mantendo as alíquotas e só tentando criar um ambiente. Se eu cobro 5 impostos, ao invés que totalizando dão 50%, e eu cobro em 50%, a gente quer saber qual é a vantagem econômica, porque senão tu não consegue convencer o mercado para ter adesão, para que eu e tu venhamos aqui defender a coisa. Mas é isso que eles estão fazendo na Comissão de Constituição e Justiça, é isso que está sendo gerado e que está sendo comprovado. Só que é um assunto que muito Estado vai perder. Muita gente vai perder. Pessoas que hoje estão ganhando de uma forma injusta vão perder, vão ter que se ajustar e ganhar sim. Mas ganhar ganhando. De uma forma... Aí eu perder ganhando, lógico. Tu reduz a tua alíquota para gerar mais negócios. Isso é o que sempre se pediu. Esta reforma é que sempre se pediu. Tu diminui o imposto para conseguir fazer mais negócios. Agora respeitar, em nome dos economistas, respeitar a curva de Laffer. A capacidade contributiva de um tecido social, quando ela é ultrapassada, quanto mais você aumenta o imposto, menos você arrecada. O Brasil estourou a curva de Laffer há muito tempo. Então, assim, se a ideia é essa, eu não vou avançar na discussão porque eu não li, mas
me chamou a atenção, porque esse final de semana eu vou dormir em cima dessa proposta. E vou tentar ver o que ela está propondo. Mas a princípio eu desconfio, porque olha... Não. É isso que eu te peço. A princípio eu já saio desconfiando. Tá, vamos lá, fala, Carla. Lá no início a gente também ficou desconfiada, lembra que as histórias assim, não, agora vai ter que pagar a bagagem no avião e tal, mas vai diminuir o preço da passagem. Vê se o preço da passagem diminuiu ou não diminuiu. Aliás, isso também foi pauta Diminuiu foi hoje, o tamanho da mala. de hoje do presidente do Bolsonaro na entrevista, ele também foi perguntado, ele disse que vai avaliar se realmente ele vai assinar, o Congresso aprovou e ele disse que vai assinar. Para acabar com essa história de... Aí vem o lobby, né? O lobby das companhias aéreas, a turma da ANAC, aquela rapaziada, né? Que vende os peixes pra gente. Aí vem a turma da ANAC. Ah, mas isso vai parar no preço da passagem. Pô, mas para aí. Quando tiraram as malas, não caiu a passagem, agora querem botar num negócio que não caiu. Pois é, vamos mudar o nosso assunto e vamos falar sobre um assunto que, na verdade... Não fala assim, fala como você fala sempre, cambiar o tema. Vamos cambiar o tema? Sim. Nós vamos a Chile. A Chile, onde aconteceu uma coisa horrível. Horrível. Brincadeiras à parte. Todos nós, o mundo está chocado com a morte daquela família brasileira lá no Chile, numa casa, num apartamento que teria sido locado através de um desses aplicativos muito comuns. Esta é parte desta família. Para comemorar o aniversário desta menina de 15 anos, esta família foi para o Chile e, junto com outros parentes, com outro casal, alugaram um apartamento. Eu quero dizer aos senhores que nós optamos por mostrar essas imagens boas das pessoas do que áudio ou qualquer outra coisa que fosse chocar mais ainda e botar uma pá em cima de uma coisa, de um assunto tão trágico para os familiares que ficam e para as pessoas que morreram aos poucos, sem perceber que estavam morrendo. Na verdade, a questão, ela tem uma sequência trágica, né? Uma sequência tétrica, uma sequência lamentável do que acontecer. Efetivamente, a família marcou, era o aniversário de um dos seus filhos. Então, essa é a entrada dos bombeiros. A menina de 15 anos. A menina de 15 anos. Marcaram essas férias, programaram tudo e criaram por aquele sistema que se faz, é um sistema muito usado. Airbnb. Exatamente, é um sistema muito usado, é um sistema operacional hoje que pegou no mundo inteiro. Na verdade, tu não conhece o local, é uma referência, pode ser uma residência de qualquer um. Isso nós só saberemos com as investigações, porque evidentemente que tem que ter ocorrido um vazamento. Só que a diferença, dona Maquiagem, dos casos que nós já noticiamos aqui em dezenas, que são vazamentos de gás, aqueles que a gente chega e tá aquele odor enorme, aquele cheiro. Aqueles antigos que se botavam, aqueles aquecedores que se botavam dentro do banheiro e provocaram dezenas e dezenas de mortes. De gás, nós acompanhamos isso, né? Ao contrário esse monóxido de carbono, ele não tem cheiro. Esse é o diferencial. Então, o que as pessoas começam... morreram muitas pessoas por causa do aquecedor. O que acontece é que as pessoas começam a ficar lesas, todos como se tivesse um sono. E aí, quando tu queres reagir... Quando tu percebe o que aconteceu... Tu começa a te dar conta. E aí, esta circulação aí, que coisa... Uma das pessoas que ainda estava no resquício de coisa... fez um contato com um familiar no país, aqui no seu país, e não falou nada com nada. Contou algumas coisas aí que o pessoal estava se sentindo mal, mas que ela parentes do Brasil chegaram a comunicá-los por telefone da morte da mãe das crianças, né? E durante a ligação perceberam que eles não estavam bem e alguém falou que estavam se sentindo mal. Exatamente. E aí a detectação do problema efetivamente foi que a família no Brasil, em vendo que não havia nenhuma concatenação de ideias, não havia nenhuma reação daqueles com quem que no momento que dialogavam. Tu comunica, né, um falecimento na família, tu espera que as pessoas, né, reajam, se sintam mal, né, óbvio, o choro, a emoção, só que nas mensagens que foram trocadas com essas pessoas que estavam no Chile, elas demonstravam uma certa
certa falta de coerência até mesmo em relação ao assunto. Eles não tratavam do assunto, tratavam de outras temáticas. Até a gente pede que os áudios já começam a circular, essas pessoas, né, além de todo o sofrimento, essa família não precisa dessa exposição desnecessária, porque foi uma situação Mas, Ana, se consegue perceber, eu ouvi os vídeos, eu ouvi os áudios, né? Não são vídeos, são áudios, e eu ouvia, mas visivelmente dá para se perceber que a pessoa estava num estado anormal. Claro. E foi o sentimento que teve a família aqui, porque imediatamente a família... Eles ligaram de novo e eles não atenderam. Isso, a família acionou os bombeiros. A embaixada comunicando, a embaixada comunicou os bombeiros e aí chegaram lá e se ouvia, era impressionante quando os bombeiros chegaram, tocaram a campainha, se ouviam os celulares tocando intermitentemente das várias pessoas e ninguém atendia os celulares. E aí arrombaram a porta e se defrontaram então com essa imagem trágica, né, com essa consequência trágica de dizimar uma família com jovens que comemorava assim. A Airbnb está providenciando todas as coberturas, translados, os gastos de fazer familiares ir lá para encaminhar o corpo. Mas é uma questão que se inicia uma grande discussão agora, não há mínima dúvida, né, que eu digo vai passar pela perícia, para se saber como se chegou a isso e se criar alguns mecanismos de proteção. Quem sabe esse sistema cria um certificado de revisão, alguma coisa, porque tu não pode chegar... Ou eles ainda têm esses tipos de aparelhos que nós não usamos mais no Brasil, né? Não podemos mais botar dentro dos banheiros. Isso, é alguma coisa. Ou até certificado de vistoria, né? Alguma coisa mensal. Isso, eu pensei agora garante a segurança das pessoas grande, porque estavam dentro do apartamento, não era num lugar fechado, né? Dentro de um banheiro, num lugar pequeno. Quer dizer, deve ter sido um vazamento tanto para até mesmo é que vai aos poucos, né? Tu não percebe. Podia ser há muito tempo que vai aos poucos. Por que as pessoas morriam dentro do banheiro? Que era onde se botava o aquecedor a gás. Porque tu não percebe que tu tá... É uma peça pequena, né, fechada. Sabe, tu não consegue, daqui a pouco tu começa a ficar... Por isso que as pessoas se suicidam assim, né? Tu sabes que eu tive quase uma tragédia na família, a minha irmã e o meu cunhado tinham a sua empregada foi ao banho e era logo que surgiu isso. O aquecedor a gás é dentro do banheiro. Década de 70, logo que surgiram, o que tinha de must, né? E ela foi tomar banho. E ela conseguiu, ela caiu, ela foi se arrastando e chegou no trinque e abriu a porta. Foi o que ela conseguiu fazer. Aí, no momento que abre a porta, circula o ar, e aí ela começou a gritar. Quer dizer, ela escapou ali e ali foram dezenas e dezenas de mortes naquela oportunidade. É que a gente fala... A Airbnb vai se incomodar muito com isso. Não, e também em diversos momentos a plataforma já foi criticada porque algumas pessoas, para evitar furtos nas residências, elas colocavam câmeras nas suas, quando alugavam. Então isso também são várias maneiras que a plataforma está se alterando para garantir a segurança de quem aluga e também de quem está oferecendo a sua residência. Mas até sobre isso é que às vezes a questão, o apartamento estar fechado. Algumas pessoas já disponibilizam esses apartamentos, não usam, né, ou até mesmo alugam e disponibilizam apenas para Airbnb. Talvez se esse prédio, se a pessoa saiu com antecedência, uma semana, né, pode locar pelos dias, talvez o apartamento estivesse fechado. Então quando as pessoas entraram, né, ou ficou muito tempo fechado, tu entra, já tá aquele gás ali, já está acontecendo. Eu te falei, dona Maria, em criar um certificado, porque o que eu digo é o seguinte, é que a gente aluga, porque qualquer um de nós podemos botar nossa casa no sistema e alugar. Né? É criar, quem sabe, um certificado, porque tu vai num escuro, entra para dentro de uma coisa e ninguém se compromete com nada. Isso talvez repercuta no mundo inteiro, não tenho a mínima dúvida, porque é um sistema de velocidade, um sistema toda, econômico, né? Mas dizimar uma família inteira... Mas sabe que o Airbnb, ele tem essa coisa a mesma coisa, é virtual e outra, ele tem aquela coisa que a pessoa qualifica o imóvel, as recomendações, mais ou menos como os aplicativos. Mas eles são muito honestos com relação a, por exemplo, né, começou a se fazer a vaquinha para trazer os corpos aqui para o Brasil. Na mesma hora eles disseram que iam arcar com todas essas despesas. Quando acontece alguma coisa na casa de quem está alugando, o locatário acabou com um tapete persa. O Airbnb paga antes de cobrar ao contrário, o locatário, antes de cobrar do locatário, ele reinveste
reembolsa responsável pelas pessoas que ele põe ali o locador para depois ele ir atrás de quem fez. Eles estão fazendo isso? Eles fazem isso. Eles fazem Porque, na isso. verdade, tu tá alocando é com Impressionante, eles. Eles são os responsáveis. Porque- Eles se responsabilizam. É porque o B&B é uma empresa virtual. Mas aconteceu já várias virtual, vezes. E o servidor dele nas Ilhas Virgens. Aquele negócio do tipo, ninguém pega mesmo. Ah, mas eu Mas acho que não, acontece, sabe? eles são são bem super responsáveis. sérios. Pra mim Eu é sei uma porque surpresa, uma o surpresa meu agradável, né? Que dá é pra uma confiar surpresa nos caras. agradável. Quem me Mas- disse foi uma pessoa que aluga, tem uma casa no condomínio Rossi, Atlântida, né, na praia de Atlântida, tem uma casa linda, a mulher é arquiteta, então aquela casa maravilhosa. E uma vez estragaram um tapete persa, que custa, sei lá, 5, 6 mil. O Airbnb, ele só tirou a foto, o Airbnb na hora depositou e depois ele é cobrado do locatário. E até mesmo para quando tu tem uma casa, no caso que acontecia inicialmente na plataforma, era uma casa muito maravilhosa, tu chegava no local, a casa não tinha nada a ver com aquela que foi. Então eu já tive pode casos, trocar, nesse casos caso. em que um amigo meu, ele foi realocado, não estava no país, ele falou assim: "Olha, não tenho onde dormir, eu preciso". Então eles deram um upgrade, levaram ele até para um hotel. Inicialmente ele ficou num hotel, porque ele ia passar 15 dias no local. Ele passou a primeira noite num hotel, com tudo pago pelo Airbnb, todo o serviço, e depois no dia seguinte ele foi colocado numa casa melhor do que ele teria alugado. E ele ia justamente, manda a foto da casa, do local, e não tinha nada a ver. Manda foto, manda foto, resolve. como diz o E Cantafone. resolve. Dona Manda Magda, eu foto. quero contar um caso com um final feliz. Vamos lá. Posso te contar um com um final feliz? O seu Alberi Klein foi visitar sua esposa no hospital. Ele veio do interior, sua esposa hospitalizada aqui, e ele foi visitá-la. É um senhor idoso de 60 anos. Claro. Um senhor idoso de 60 anos. Mas com muita vitalidade, Foi, acredito. com muito, o seu Alberi também, é. Ele foi visitar Não, a tô sua falando sobre o esposa. seu Alberi, não e sou sem dúvida. Ele saiu do hospital, Dona Magda, e a esposa vai permanecer hospitalizada, e ele não é da capital, ele saiu a fazer uma caminhada pelo Transurb. Ah, E ele caiu num buraco de mais de 2 metros quadrados e desapareceu. E não tinha como sair. Não tinha como sair. Passado um tempo, como ele estava saindo do hospital e ia dormir num cunhado, a família que recepciona, né? Ele começou a demorar e esse cunhado ligou para ele. Ele disse: "Olha, eu tô aqui num buraco, não tenho como sair Ai, e parece não sei." piada. Não, olha, agora começa. Ainda bem que tem o celular, E né? não sei como sair daqui. Não sei como sair daqui e não sei dizer onde estou. Ele não sabia dizer. Ele não sabia dizer: estou aqui, estou Tal dentro da rua, parada. Ele só falava Transurb, eu estou no Transurb. Isso mobilizou, senhores, os bombeiros, a guarda municipal, os guardas do Transurb, a família dele. Eles ficaram 5 horas procurando O buraco. Ó, veja bem a informação. Mas, Ana, 5 horas procurando e falando com ele no contato, pedindo que ele gritasse, e percorreram 20 quilômetros em Haja distância bateria, hein? até que conseguiram localizar o seu Alberi Klein, né, que saiu lepe de faceiro, passou, foi Se fosse pro alguns hospital, integrantes, não teria fez celular. Saiu de lá, lepe de faceiro, passou, mas vejam que coisa grave. se ele não tivesse telefone? Isso é uma saída. É verdade. Mas olha, eu tô dizendo, se ele por isso não que eu tô tivesse dizendo de final telefone, feliz. ou se o telefone fizesse como faz toda hora na casa da gente, sem sinal. Dona Magda diz que são Cheguei à drenos. Isso é um conclusão de alerta. cair no buraco e melhor Isso é um alerta. Diz que são drenos que tem durante toda a estação, de toda a extensão, são drenos para a água, né, para não chegar na pista. E um buraco é profundo, profundo. E tu vê 5 horas o homem no celular e não conseguiam localizá-lo. Ai, que Com horror. toda a mobilização, horror. Eu digo que o final é feliz, Mas então sabe a o que gente ele leva na podia fazer? brincadeira. Agora esse Transurb tem caveira de mula Mas enterrada, né? eu vou comentar uma coisinha. Se ele tivesse o WhatsApp, pode ser que não tenha. Existe no WhatsApp um sistema que tu faz a localização. E se tu estás com essa localização, por exemplo... Ativada, no caso. Ativada, um familiar teu, ou a pessoa que tu definir, ela sabe exatamente onde tu tá, a rua que tu tá, o tempo que tu leva, toda a tua... conexão até 8 horas, isso é possível. Roberta, então, isso é eu interessante que as pensei pessoas saibam. nisso, mas eu imagino que estava participando da operação o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal, esses Ou todos dependendo do aparelho, a pessoa não tem, né, conheceriam o sistema. Sim. Então eu Talvez acreditei o aparelho exatamente, não- a ele ser uma pessoa do interior, não familiarizada, tanto é que não sabia nem dizer onde estava, eu acreditei a isso, que talvez ele só tivesse um celularzinho de liga e Pode desliga. ser. E tanto é que tinha bateria, por Ou isso que talvez durou não tenha 5 horas. sinal.
O porque sinal da não internet. só usava pro telefone. Né? Ou talvez o sinal que não tinha era o da internet, que é o 4G. Que em o muitos buraco. casos, porque, O claro, buraco também tá não numa tem zona internet. complicada. Outra hipótese. www.osul.com.br é onde você busca a informação. E mais detalhes do que está sendo tratado, já foi tratado ao longo deste programa, mas também você fica bem atualizado. Por exemplo, prestem atenção, nesta sexta-feira nós teremos chuvas muito fortes e a chegada de temperaturas mais baixas do ano até agora. A Defesa Civil é que emitiu esse alerta nessa quinta-feira sobre essa possibilidade. Diz que a medida foi adotada em virtude de, conforme agora em Porto Alegre, e eles resolveram alertar porque está se formando um ciclone extratropical, também aqui perto do Rio Grande do Sul, e isso pode ter muitos problemas. O alerta do IMET prevê chuva entre 30 e 60 milímetros por hora. Pô, é chuva, hein? É muita Nossa, chuva. é muita chuva. tempestade. Frio com chuva? Não, e frio, diz que domingo Baixa a temperatura é assim, ó, 8 loucamente. graus. 8 graus. Você tem toda essa informação Frio com chuva. de uma forma simples e sem custo. Baixa o aplicativo na plataforma que você costuma usar, que você tem todas essas e tantas outras informações. Falando em informações, Ana... Aliás, livre e sem custo, gostaria de convidar a todos, né, que nessa sexta-feira e no sábado teremos um evento sensacional no Adeu Mundo do Barra Shopping Sul. Quem quiser ir lá conferir, durante todo o dia, maquiadores da Dior, viu? Bem, Dior Backstage estarão atendendo lá nós, fazendo consultorias de beleza. Isso, sem custo, dona. olha que tudo, Dior Backstage. Então, um abraço para todo mundo. Falando em beleza, quem mandou um WhatsApp para mim aqui agora há pouco, falando do programa, que às vezes quando não consegue ver, mas sempre adora assistir, diz que o Arnaldo chega e não dá tempo de ele ver, mostro os assuntos mais interessantes, é a Andréa Quintino, muito querida, nossa amiga, né? E ela está assistindo sempre o nosso programa e fez questão de mandar beijos para todos nós. Gustavo. E eu quero mandar um abraço pro meu amigo Paulo Plantes, lá da Gola. Lembrando que a Gola está com uma fábrica nova ali na Frederico Dam, ali na Zona Norte de Porto Alegre. Uma fábrica nova e com uma linha nova de inverno. Mas o melhor de tudo, a promoção continua. Você diz que assistiu a Atualidades Pampa e ganha 30% de desconto numa camisa Gola legítima. Tem a loja da fábrica, que é lá mesmo na Gola, você pode escolher o modelo e diz, olha, o Vitorino diz que eu tenho direito a 30% de desconto. Bah. 30% de desconto. É? Bom. Bah, Isso aí. Paulinho, grande ideia, parabéns, viu? A nova fábrica da Gola bem. tá Doutor linda. Ruxa. Dona Magda, o meu tricolor jogou na noite de quarta-feira. Jogou? Melhor não lembrar. E tá me estragando o humor, meu tricolor. Dona Magda. Jogou? Tu custou entrar na minha, né? O meu tricolor tá me estragando o humor, Dona Magda. Brincadeiras... Também eu tuitei, Dona Ana, sobre o tema e é resumo daquilo que penso. Resultado bom. Copa do Brasil, tu jogou fora de casa, não perdeu, o resultado é bom. E ponto, unicamente ali se esgota o que há de se dizer Sem de bom. observações que o Juventude é Série C. Pois é o que eu ia dizer, Dona Ana, a senhora está me antecipando os comentários. A senhora vai me desempregar, Dona Ana, só vai me desempregar, daqui a pouco eles vão achar que dá para fazer sem mim o programa. Não, peraí, não vamos selecionar, não vamos ser seletivos. Pois então, vou robustecer o que tu disseste, exatamente. O resultado foi bom, mas a partir dali não podemos esquecer que o Grêmio jogava contra uma equipe de Série C, que embora venha numa sequência boa, é uma equipe muito modesta, e o Grêmio no Campeonato Gaúcho, Dona Magda, há menos de 2 meses atrás, fez 6-0 nessa equipe. Isso mostra como, felizmente, para nós gaúchos, a Juventude melhorou e como, lamentavelmente, o Grêmio caiu tecnicamente. O Grêmio passa por uma revisão, as entrevistas do Renato ainda seguem na linha, a Dona Ana deve ter uma observação para fazer dentro do ponto de vista jornalístico, como ela é, o meu é do ponto de vista de um gremista, né? O Renato ainda tenta passar para nós a tranquilidade de que o grupo está do seu comando, que alguns jogadores voltarão e que no momento exato o Grêmio voltará a jogar. Mas a torcida realmente está muito angustiada, as redes sociais já há uma pressão, já há uma cobrança bem mais forte do que se imaginava.
É que, na realidade, o Renato Portaluppi, ele teve uma manifestação, claro, Diogo Rossi, da Rádio Grenal, estava lá, acompanhou tudo de perto e fez uma pergunta. O Renato não gostou e falou que tem muito cornetinha na imprensa querendo fazer crise no Grêmio, mas no Grêmio não tem crise, foram as palavras de Renato Portaluppi. Ele foi um pouco incisivo, até em comparações com o seu rival. Acho que o Renato está perdendo um pouco as estribeiras, porque o nosso dever é perguntar. Se ele não responde bem as perguntas, talvez não é mérito, né, a questão de ele estar respondendo algo que ele não gostou. Talvez ele está fazendo coisas que ele não sabe como explicar, e essa é a principal solicitação que eu vejo, pelo menos nas lives do Duplo em Debate, que acontece no meio-dia às 2 na Rádio Grenal, FM 95.9, o pessoal já está um pouco revoltado e cabreiro com o Renato. E agora, quando ele vai falar de futebol, fica a questão. Ele foi meio grosseiro com o Diogo Rossi, né? Nosso repórter lá da Rádio Grenal. O Diogo fez uma pergunta para ele e respondeu de forma bem agressiva. O Renato não tem necessidade de fazer isso. É um cara vitorioso, um cara que... Ele vai ajeitar o time do Grêmio. O time do Grêmio foi desmontado, coisa e tal, ele está remontando. O Grêmio está pensando em contratar, enfim. A torcida, claro que a torcida... Pô, não dá para pedir também paciência para a torcida quando o time não está indo bem. Mas o Renato, nessa hora, tem que jogar panos quentes. Eu acho que o melhor a fazer é isso. Mas, pô, atacar a imprensa, ficar xingando a imprensa, eu achei que foi bola fora. E a minha solidariedade ao Diogo Rossi, nosso menino lá da Rádio Grenal, que é um craque, gente boa demais. Eu quero reiterar, eu acho que eu sou contra sempre a brigar com a imprensa que está fazendo o seu trabalho. Uma pergunta que é feita de forma respeitosa, ela merece, no mínimo, uma pergunta respeitosa. Ainda que o seu conteúdo seja inquisitivo, porque o jornalismo esportivo, ele é inquisitivo, né? Eu só quero lembrar que nós estamos aí há 2, 3 rodadas, a Ana pode me socorrer, da parada. Então o Grêmio conta os dias e conta as horas para chegar a esta parada aí da Copa América, para poder se reencontrar, fazer a sua reengenharia, botar em forma seus jogadores, que alguns eu mesmo tenho reclamado da sua condição técnica e tática. Já terá para as próximas partidas aí a volta, possivelmente, do Luan, do Tardelli, que devolve um pouco de qualidade ao grupo, mas vamos esperar a parada para ver se o Grêmio consegue se arrumar. É que dentro dessa desestruturação que o Gustavo Vitorino ele cita, é que o Renato ele recebeu o aval da diretoria do Grêmio para fazer as compras que ele achava necessário. Claro, nem todas tiveram efetividade, sucesso, porque os valores saíram um pouco do que o Grêmio poderia pagar, mas ele recebeu um plantel que ele seria solicitado e dizia que iria arrumar a casa mesmo tendo sido desmontado. Mas o problema é que isso ainda não deu resultado, e depois da parada da Copa, muitos times, incluindo Flamengo, Corinthians, pretendem ir ao mercado e com bala na agulha para fazer compras, e daí fica complicado para a dupla Grenal, quem sabe, sobreviver às próximas etapas depois da parada da Copa América. Boa noite, diz o senhor Isaac Fonseca, voltando ao assunto. Boa noite, senhor Isaac. Dos impostos. Com todo respeito, ou a senhora Roberta é muito ingênua ou eu que sou muito cético. Até podem unificar os impostos em um só, mas com certeza vamos pagar no final a mesma coisa ou até mais do que hoje. Não existe milagre no Brasil. Já a Andréia Palmeira diz assim: boa noite, galera. Uma solidariedade aqui com a Roberta no seguinte sentido. Vejam, a Roberta quis demonstrar o estudo técnico da proposta da unificação dos impostos que ela considera próspera. Concordando ou não com a proposta, o caminho é não desmerecer seu mérito técnico, usando como argumento situações em que pessoas em outras ocasiões foram descompromissadas de que justamente não aplicaram o que foi proposto e aprovado. Por exemplo, as passagens não baixaram de preço, mas a proposta em tese por si continua sendo boa. Andréa Palmeira. Magda, eu acho só interessante, agradeço as manifestações, colocar que assim, uma das questões que mais prejudica os empresários nas negociações é a falta de uma clareza, de uma simplificação. Se essa proposta por si só simplificar, já está ajudando muito. Se vai baixar ou não, agora a gente vai observar e vamos colocar uma lupa nessa tramitação e avaliar. Mas só facilitando que o empresário tenha certeza que quando ele pagou, não vai bater lá um fiscal do fisco dizendo assim, o senhor pagou, mas pagou errado, ou pagou pouco. E aí vem uma multa absurda. Já só acontecendo isso no dia a dia das nossas empresas, a gente já vai conseguir muita coisa. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. O preço das passagens não baixou. E os empregos, hein, que a reforma trabalhista ia trazer? Cadê? Não, mas é que os empregos não vão depender da reforma trabalhista. 2 anos. E isso tu sabe, a gente já conversou e tu concorda comigo. Não, mas eles disseram que a reforma trabalhista ia gerar emprego. Cadê? Não, um dos argumentos é o seguinte, sem dúvida ajuda a gerar. Mas no momento em que nós temos esta corrupção,
essa falta de sintonia, aonde nós temos um país, um governo falido, que gasta muito mais do que arrecada, as pessoas não estão conseguindo gerar emprego porque a economia está parada. Tanto é verdade que quando estava o Lula no pleno emprego, a legislação era antiga. Então, assim, ó, uma das questões que se entendia lá naquele momento do Temer foi isso. Mas eu volto a dizer, quando as pessoas estão criticando, e podem criticar sob outra ótica essa reforma, mas não pela questão do emprego. Chegamos ao final do nosso Atualidades Pampa, acertei. Atualidades Pampa de hoje, voltamos amanhã logo depois do Jornal da Pampa. Beijo pra vocês, tenham todos uma boa noite.